Vamos lá. Olá, sejam bem-vindos ao Altamira Livre, podcast que vai discutir economia, política e vai discutir a nossa região, Altamira e as cidades do entorno aqui da Transamazônica e do Xingu. Seja bem-vindo, Nelson, seja bem-vindo, Rui. Obrigado. Obrigado, Eric, pela oportunidade. Eu ouvi o nome agora, né? Altamira Livre. Espero que não tenhamos o mesmo destino do Terça Livre. Né? Que aí fudeu. E nem do Movimento Brasil Livre. Ai, putz, grila. Muito bem, eu acho que a gente pode começar esse bate-papo aqui. Vocês já são velhos conhecidos da cidade, né? Vocês têm uma coisa em comum, que é o posicionamento político aí mais à direita, né? Ou totalmente à direita. Totalmente. Né? Então, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando sobre como a política tem atrasado o desenvolvimento, o progresso da região e do cidadão. E eu acho que era importante a gente começar a falar dos ciclos de Altamira. Quem gostaria de começar aí? Eu quero dar um exemplo em cima disso aí. Recentemente aconteceu algo terrível ali na região de Porto de Mós, em que uma voadeira foi sequestrada, né? Você soube, Eric? Não. Foi sequestrado. O pessoal foi semana passada Foi. ou tem 2 semanas já? Olha, Tem 2 recente. Por aí, mas é recente. Sim, foi final do mês passado. Isso. Mas como é que é assim? A voadeira Pirataria mesmo? Pirataria no Rio? Sim. O pessoal foi encontrado Caramba. lá próximo de Belém já, entre Belém e Macapá, naquelas Meu ilhas, Deus. Mogi, sei lá, por ali. E aí eu tava discutindo com um amigo comunista. Amigo E- comunista é complicado. Né? A gente tava bebendo, né? É, Tu não tem, não? não lembro. Eu terminei, meus Comunista que a gente fica debatendo, diz que não é petista, mas não pode falar mal do Lula, que ele teoriza todo. É. Aí. E a gente tava. Porque é o seguinte, zero comunicação, né? As delegacias não são integradas na nossa região. E numa região de fácil acesso, talvez tenha um acesso mais fácil, mas como é que faz aqui no Baixo Xingu, né? Tem helicóptero para chegar, mas não tem como comunicar o sinistro, né? Tem? Não tem, ou não tem mais. Eu achei que tinha um helicóptero Deve aí. ter algum lá em Belém a serviço do governador, mas Quer dizer que a você região- foi só Não, para do campanha Xingu, política? o do Xingu não tem mais. Não tem mais. Não. já teve? Já teve. Sabia não. Teve um helicóptero aqui para atender a região do Xingu, mas Pois é. sumiu. Aí, o que eu tava conversando com esse meu amigo? Eu tava falando pra ele, poxa, todo buraco tem um provedor de internet, né? A gente é da área, ele é provedor também. E ele entende muito mais de voz do que eu, dentro do serviço de comunicação multimídia, muitas mídias, a voz é uma delas. E eu tava falando pra ele, cara, a gente podia fazer uma API, um sistema, né? Ou utilizar ali uma plataforma Asterix, fazer um PABX virtual e cadastrando essas delegacias. Os provedores, através da associação, que já existe, mas ou a gente entrando em contato, pegar um provedor de cada cidade, falar, cara, localiza aí essas delegacias remotas, vai lá, cara, tira o escorpião do bolso, pega R$200, coloca um telefone em cada uma delas, né? E tu já fez essas viagens aqui? Eu já fiz de lanche. Não, de- todo mundo já fez alguma viagem. Fez com o dessa, Rui né? uma vez também, para Porto de Mós, foi. lembra? Pô, demais. E aí, o que aconteceu? O Júnior tava com a gente. O Júnior tava com a gente. Da musical. Uma vez o Rui foi para Porto de Mós. Não, essa é outra história. Tá é outro bom, podcast. Tá bom, vai. Ixi, Então vai. Eu fui pra passar. já fica devendo a história, né? Eu resumo, eu fui pra passar um final de semana, fiquei 8 meses. Ele era o DJ DeLong. História, outra Mano, história. Aí é o seguinte. O resumo. A ideia era a gente colocar telefone nessas prefeituras. Prefeituras não, delegacias. E Correto. um telefone com um menu para que quando ele clicasse, aparecesse o nome da cidade e as outras seccionais que chama, né? Isso. E aparecer as delegacias. Para esses caras, ter um telefone físico, puxa, pesquisa ali o nome da cidade, clica, já tocar no ramal lá. Isso tecnicamente não é complicado de fazer. O custo disso é só praticamente o telefone IP em cada delegacia.
Eu estava discutindo com ele e a gente tentar fazer o sistema e criar uma documentação de configuração e ligar para os SPs e convencer eles a... Eu coloco em 2 cidades, você coloca em 3, localizar as delegacias e colocar. E com a cabeça dele, com o chapéu estatal que sempre ele está na cabeça, não, mas a gente tem que ver a legislação para cuidar disso, como é que vai fazer, as câmaras de vereadores, aí cada um, ou então fazer a nível estadual. Eu falei, bicho, para quê? Para que uma legislação para fazer algo tão simples? Mas é porque legislação é uma palavra tão bonita, né, cara? Mas só serve para isso, né? Porque no papel a gente tem moradia, né? Segurança. O papel aceita qualquer coisa. É exatamente aí que é o cerne da pergunta do Eric, né? É o que a política tem atrapalhado. Eu não diria a política em si, eu diria os políticos, né? Os excessos de Estado. Eu acho que o maior problema é mental. Não, mas nas nossas mentes. Porque é o seguinte, a gente, pelo fato que o impostômetro lá bate trilhões, e a gente sente no bolso que realmente sai, né? Mesmo quem não emite nota fiscal e depois tem um DARF para pagar, por exemplo, a gente vê no preço dos alimentos, né? E a gente vê às vezes no canhotinho, se você prestar atenção, metade da Coca-Cola que você comprou foi imposto. Então, aí dá na nossa cabeça, não, eu já estou fazendo a minha parte, que é pagar o imposto, eu já estou indo lá de 4 em 4 anos, praticamente cada 2, né? 2. Tem eleição. 2 anos. A cada 2 anos eu estou votando ali, estou escolhendo um representante, eles estão fazendo alguma Compulsoriamente, coisa. né? Exatamente. Mas eu acho que o pior problema é tirar da cabeça das pessoas que elas podem fazer alguma coisa. Não necessariamente ficar esperando pelo Estado. Então, nesse caso, eu ainda vou tentar. Se eu não conseguir pela PIT, que é a Associação de Provedores, que nós criamos aqui em Altamira, eu fui um dos fundadores, não faço mais parte dela desde a morte do Marcos, ex-diretor dela. Foi o primeiro e faleceu, aí não estou mais lá. Talvez eu leve para a Brint, que é isso. A gente, pelo menos aqui na região norte, né? Daria para ser nacional, mas eu quero começar aqui pela região norte, em que nós vamos levar uma telefonia simples, fácil, qualquer acesso à internet que os caras tiverem vai funcionar. Se só tiver celular no lugar, a gente coloca um gateway de celular. Se tivesse só satélite, a gente vai colocar. Mas eu vou tentar formular esse projeto. O projeto é simples. Só você tá na cadeira e botar para fazer. Mas deixa eu, assim, entender de uma forma leigo, como a maioria dos que estão assistindo a gente. Colocar um telefone que a próxima vez, Deus me livre que isso não aconteça, quando uma situação dessa, em que houve um sequestro de mais de 20 pessoas, o delegado ali de Porto de Mós possa ligar, porque às vezes as travessias é 1 hora, 2 horas, Sim. 4 horas. Então, a mensagem que não chegou à voadeira, rapidamente ligaram para a delegacia, quanto tempo ele levou para localizar a próxima? Correto. E a posterior. Então, se eles tivessem uma rede de comunicação, barca visível passando, a lancha tal, vai passar em tal lugar, encosta Intercepta. nela, né? Então, faltou comunicação. Eles foram achados mais de 24 horas Cara, que depois, absurdo, né? porque eles foram abandonados. Os caras largaram eles lá numa ilha bem remota e seguiram com a lancha. Nem sei se já foi recuperada, provavelmente não, porque dali daquela área para tu ir pro Suriname é fácil, né? Tendo combustível. Chega, e chegou lá, só o motor vale mais de 200 mil, o cara vem, 2 motores ela tinha. Os caras foi uma vendem lancha dessas caríssima, novas já. caríssima, Caramba. caríssima. Mas onde eu quero chegar, então, sim, tem a via política, né? Mas tem a via empreendedora, tem a via de tentar fazer sem os políticos, né? Eu acho que a direita, qual é assim o problema, né? A gente acaba também delegando, né? A gente procura, se bem que o movimento de direita é um movimento muito recente, né? Praticamente não existia. Recente e também desunido, né? Sim. A gente vê muito isso. Vê que as pessoas têm a identificação com a pauta de direita, mas nunca conseguem E se ser organizar. desunido é uma assim. característica já
pô, o povo tá pensando e tá entrando em choque. E quem não é desunido, né? Que falaram lá em cima, seguem cegamente, mas é o de direita que é chamado de gado? Eu não entendi essa parte. Quem não concorda um com o outro vive brigando, né? Rachando no meio, ou seja, são independentes, todos são O que é um ponto individualmente positivo, independentes. então, né? Exatamente. Esses são chamados de gado. E aqueles que vai conforme o mugido, né? Do líder mor deles, esses são independentes. Tá estranha essa história, não tá? Não? Mas, terminando esse exemplo, é o que eu quero colocar. Tem coisas que realmente é a via política, é as eleições, procurar ter representantes de direita e caso eles cheguem lá, que por favor não mudem não entrem no sistema, né? E realmente busquem as mudanças que a gente visa, né? Que é menos Estado, mais empreendedorismo, que realmente é o que funciona. Que as pessoas às vezes colocam, não, mas o Estado provê as coisas básicas. Não. Me diga um produto e um serviço que não tenha por trás uma empresa privada te entregando. Uma vez que o Estado nada produz, né? Exatamente. Não gera riqueza nenhuma. Exatamente. Ah, não, mas a gente precisa de regra. Outra vez, um amigo meu, sempre tem um comunista amigo. Não, mas o povo gosta de alguém mandando nele. Minha amiga, é só você casar, que rapidinho tem uma pessoa mandando em você. Né? Não precisa do Estado. Às vezes a pessoa quer até para isso. Realmente não precisa do Estado. Então, vamos voltar aqui para o assunto da nossa região. A gente sempre viu de fases aqui em Altamira, né? A borracha, né? Borracha, ouro, madeira, né? E sempre, quando a coisa parece que tá deslanchando, chega algum evento político e aí todo mundo é obrigado a parar, pessoas são marginalizadas, né? Empreendedores acabam sendo marginalizados. Essa é a história da nossa região, a história da nossa cidade, né? E assim, ó, isso mostra também a resiliência desse povo. Verdade. Né, que já sofreu aí, né, desde a borracha, né, passando pelo minério, né, que sofreu represália e hoje sofre novamente, né, com máquinas queimadas, com os garimpos aí implodidos, etc. Tivemos o período das madeireiras, que foi um período muito promissor. Inclusive, na década de 70, foi quando minha família veio para cá, né, para extrair a madeira. E eu lembro que no primeiro mandato do governo Lula, né, teve a Operação Arco de Fogo em Altamira, que simplesmente acabou com esse tipo de economia. Né? A extração de madeira, o cara que fazia o carvão foi preso, quem extraía areia no rio foi preso. Então, assim, acabou, destruiu centenas de empregos, né? A economia foi para o buraco. Mas a resiliência do povo, né, tentando buscar outras ferramentas e formas de girar essa economia. Mais uma vez, então, ressurge com a lavoura do cacau, né? A própria pecuária teve um boom nesse período, porque acabou esse ciclo da madeireira, né? Acabou o ciclo desse extrativismo. Então, partiu para a cultura da produção, de fato, né? Aí sim Altamira se tornou uma região produtora, porque até então era uma região extrativista, né? Vivia da extração daí das matérias-primas da natureza. Hoje Altamira já se tornou uma produtora, né? E hoje continua sofrendo intervenção do Estado, né? Olha, sempre. Sempre, né? E hoje, como produtora, sofre. Aí... A sorte que o Estado é ineficiente, né? Então eles vêm, acaba com tudo, queima material do pessoal, aí dá um tempo. E nesse meio termo, aí vem a pergunta, né? A política atrapalha, e realmente essa política atrapalha. Altamira era para ser aqui um local muito bem desenvolvido, mas devido a essas intervenções do Estado, e intervenções incisivas, né? Não foi nada assim, um imposto a mais,
ou uma taxa a mais. Não, realmente foi o poder do Estado, a mão do Estado. Até quando você tem legislação que permite, por exemplo, os planos de manejo para trabalhar com a madeira, meu amigo, para você conseguir. Não, para conseguir, aí vendem, né, ofertam essa dificuldade, essa burocracia para vender a facilidade que é a corrupção, né? Quem tem projeto de manejo sabe que se não molhar ali a mão do fiscal, de alguém que libera, nunca vai ter em tese. Ninguém tem prova, né? Enfim. Dizem. Agora... Olha, eu quero deixar bem claro que o podcast não se responsabiliza pela declaração dos convidados, tá? Mas assim, ó, a Altamira, eu acredito por estar aqui, que é um povo realmente que se vira, cara, para colocar comida na mesa aí, porque se depender do Estado, se depender do governo e das políticas, não tem retorno. Não tem retorno. Então, assim, hoje, né, volto a afirmar, Altamira se tornou uma região produtora e graças a isso, né, consegue sobreviver mediante esse caos chamado Estado, esse caos chamado política, né? Porque, assim, é um ambiente muito hostil, Altamira, para se investir, para se empreender. Diga-se Altamira, mas também os municípios Não, é a região da região toda, né? É um município hostil, né? As pessoas aí, os produtores rurais, vivem com medo dessa questão aí, por exemplo, latifundiária, né? Recentemente aí, o INCRA com o IBAMA e o governo agora querem tirar uma faixa de terra para remanejar alguns ribeirinhos. Então você imagina, o cara está aqui desde a década de 70 e simplesmente numa canetada ele vai perder um pedaço. Que é um absurdo, né, cara? E algo assim que não dá para entender, né? Porque áreas que já estão produzindo. Isso. Pega uma faixa nova, demarca e fala, tá aí. Tá aí. Tem área suficiente, né? Os números lá, eu lembro do Ricardo Salles falando os números, o cara que entendeu muito dos números do Brasil, menos de 10%, né, da nossa mata é usado para agropecuária. E olha os números do país. O país é muito grande. Exatamente. A gente tem muita área produtiva, então vai fazer aqui acolá assentamentos, né, sem terra ou pessoas que ainda não têm, né? Você vai lá e pega uma faixa nova. Isso. E nessa faixa nova aplica a legislação. Vai desmatar 50%, 80%? Aplica a legislação, libera a linha de crédito para que eles possam contratar ou mesmo eles mesmos comprar o material. Um faz permuta com o outro e torna aquela região nova ali produtiva. Exato. Para que tirar? E detalhe, já faz colado com essas pessoas, já tem mão de obra, Exato. já tem uma estrada, faz um asfalto até ele. Por que retirar de pessoas que às vezes chegaram a 2 gerações trabalhando e agora não tem direito a nada? E diga-se de passagem, Rui, que 90% dessas pessoas que migraram para essa região Foram convidadas. e foram enganadas. Foram convidadas com pretexto de que teriam estradas, de que teriam todo... Integrar para não entregar era o lema, né? Eles teriam todo o suprimento, né, arcado ali pelo Estado, na época. Sim. E simplesmente foram colocados e abandonados. Então, e assim, outro detalhe, né? Pessoas que eram pobres, né? Sim. Não era Sim, não veio nenhum rico para cá. exatamente. Então foram pessoas que as pessoas que migraram tinham uma tiveram necessidade, né? tiveram que abrir os travessões, tiveram que construir, né? Existem números hoje que antigamente eram as agrópolis, né? Que se tornaram estrada, aliás, se tornaram cidades. Brasil Novo era era agrópole que eles chamavam, né? Isso. Então, assim... Agrovila, né? Depois Agrovila. Depois Agrovila, né? Então, assim, foram essas pessoas com todos esses sofrimentos que conseguiram essas emancipações de tornarem essas agrópolis em cidades, né? Só existia Altamira, que, por exemplo, Altamira, aí vinha a agrópolis do Brasil Novo, depois a agrópolis Medicilândia, e assim foi indo. E o Estado simplesmente abandonou e com muito suor dessas pessoas que foram conseguindo ali, muito aí trabalho. foram virando, né, agrovilas, cidade. E uma região muito próspera, Muito. graças ao suor, ao sangue Ao dessas sangue, pessoas. Né? ao sangue, exatamente. Porque...
Porque imagina se a gente dependesse nessa região aqui única e exclusivamente Do de estado. Caraú. Sim. Lá, década de 80, né? Então. Sim. A O própria meu pai Belo Monte. veio do Maranhão Olha, ouvindo a fofoca da hidrelétrica na época Não, do Caraú. e o meu pai veio também já ouvindo Belo Monte também. Olha aí. Já existia, que não era que Belo Monte. Cararaú era É. o primeiro nome Isso. da Já hidrelétrica. veio nessa. Aí falou, opa, lá é uma região E extrativista. vai ter... Então, mas veja bem, a serraria do meu pai tocava na caldeira aqui, porque não existia energia elétrica. Eu lembro, né, que ele contava que a energia, por exemplo, em Altamira, só ia até o antigo DNR. Sei quem lembra onde era o DNR. eu sou dessa época, eu lembro. Então, então o que ele Anos teve, 80, tá? Deixar bem claro. Rui o também. que ele Eu sou teve de que 85. fazer? Aí, ó. Né? O que ele teve que fazer com recurso privado? Puxar uma rede do DNR até a serraria dele, que era ali depois do Parque de Exposição, o antigo Parque Sim. de Exposição, que é outro tema para outro debate. Antes do posto ali. Então ele teve que colocar lá. E na época a Polícia Rodoviária já falou: o seu Neto, você não consegue já aproveitar e puxar até lá? A gente puxa. Então, assim, sempre foi a iniciativa privada, como o Rui falou, por trás de todo esse Sim. desenvolvimento. Não, e o que você fala aí é algo que acontece até hoje, por exemplo, na questão de vicinais, pô. Sim. Né? sim. Onde as prefeituras não chegam, que seja por abandono, que seja por falta de recurso, ou que, por qualquer coisa, É né? iniciativa privada. É que vai lá e iniciativa arruma. privada. Então, ó. são os produtores rurais, são os madeireiros. Vou Uma te vez- dar um exemplo. Travessão do 27, que hoje é o melhor travessão que tem para se andar, né? Devido às condições da estrada e tal. Quem abriu aquele travessão de fato na época foram os extrativistas de madeira. Sim. Opa! Todas as estradas. Na verdade todas, né? Todas. Então eles abriam com trator, levava gente e motosserra e vai abrindo o caminho, vai abrindo o caminho. Então o Estado realmente, né, ao pé da letra, não fez praticamente nada aqui pela nossa região. Mas o Estado, ele consegue ser ineficiente em todos os lugares, Todos. né? Todos os- Seja no lugar onde eles estão ali dizendo que é área de proteção, né? Que seja proteção ambiental, qualquer coisa do tipo, seja na cidade grande, onde ele não consegue fazer valer o que está na Constituição, né? Dos direitos básicos do cidadão. E, claro, sempre deixando uma conta pomposa para o cidadão pagar, né? Através dos impostos. E aí vem um grande problema que eu vejo, assim, a questão da ignorância, e diga-se por ignorância o seu real significado de não saber o que é, né? Uhum. A maioria das pessoas, às vezes, não sabe quanto que estão pagando de imposto lá no feijão, Sim. no arroz. Não sabe. No perfume, na roupa. Que seja, às vezes a pessoa chega a dizer assim, eu nunca paguei o imposto na vida. Isso, E eu eu me vou- deparei esses dias E eu com vou isso. dizer antes, por exemplo, o empresário, quando ele paga o salário mínimo, ele já pagou Sim. quase outro pro Estado, né? Sim. Sim. Eu acho que, não sei se daria para fazer isso, mas o correto era o empresário pagar o salário inteiro do cara e já entregar os boletinhos. Porque às vezes o empregado, na legislação, o FGTS, por exemplo, o empresário recolhe, desconta do colaborador ali 8%, não sei se é o número exato, mas aproximadamente, eu recolho dele e pago o boletim para ele. Tem empresário que passa anos sem pagar, Exato. gera uma dívida, depois gera um problema. Imagina se o cara recebesse o salário integral e já o boletim dos 8% para ele ter que pagar. Será que a visão dele não mudava de quanto de imposto ele tá pagando? Com certeza. Ó, outro dia desse, o Eric falou aí que tem gente que diz que nunca pagou imposto na vida, né? Eu me deparei numa discussão dessas de grupos de WhatsApp, o cara falando, mas uma pessoa falou assim, eu sou pagador de impostos e quero o meu direito de garantido. Aí esse cara falou, que imposto que tu paga, rapaz? Não paga nem teu IPTU. Aí ele imagina que imposto é só o boleto que chega na casa. Ele não passa Os nem na embutidos, cabeça né? dele que quando ele vai comprar um perfume, por exemplo, ele paga 60% de imposto do perfume. Se custou R$100, R$60 foi só imposto. Então, assim, é muito importante esse tipo de programa, de podcast, para que as pessoas saibam que o
debater, sabe o que elas estão passando, sabe o que é um imposto, sabe o que é uma intervenção estatal, saber o que é gerar emprego. Então, assim, Érica, quero até te parabenizar pela iniciativa, porque isso aqui é muito importante para as pessoas poderem, né, enxergar o mundo da forma que ele é. Eu vejo que há muito conteúdo de entretenimento e eu não sou contra, né? Eu acho que você tem que ter É importante. Você tem que ter, né, o entretenimento, você tem que ter a cultura fútil, né? Vamos colocar assim, mas você tem que ter também o outro lado, né? Então, ao passo que antigamente era o contrário, né? A gente sempre teve o trash, mas a gente sempre tinha, né, o produto de qualidade. Hoje tá ao contrário, né? Então é muito mais fácil você encontrar o trash. As pessoas têm muito mais interesse por aquilo, pelo trash, pelo consumo imediato. E aquilo que se faz necessário para que a gente pense num futuro melhor, né, para o nosso país, para que a gente pense em viver melhor. Isso está sendo deixado de lado. E é claro que quem se beneficia única e exclusivamente com isso, né, é a velha política, né, velho? E falando em velha política, e pegando o gancho do que o Nelson falou, né? E é de onde vem o dinheiro da região, e certamente vem dos produtores rurais, vem das empresas, que nada mais é do que abastecer os próprios produtores, as pessoas que vivem, a simbiose que a gente tem, né? Agro e cidade. Mas eu queria pontuar também que, principalmente você que tem um jovem em casa, você se ligar também nos mercados virtuais que existem hoje, ou digitais, né? Que existem outras maneiras também de entrar nesses mercados, né? Em qualquer uma delas você vai precisar de conhecimento. Vou dar um exemplo aqui do Lucas. Ele é filho ali da fotógrafa Andréia, né? Uma amiga nossa. E aí ele já procurando por programação comigo, ele passei uns 2 anos, que eu gosto também de separar o joio do trigo. Então dei uns materiais bem pesados para ele estudar, botei ele para estudar Java, ele passou uns 2 anos estudando. Aí recentemente eu fui pro mobile com ele, ó, aplicativo se faz dessa forma, bem aqui. E num mês que ele estava apertado, precisando de grana, ele pegou o primeiro contrato dele de 4.000 para entregar um aplicativo em 45 dias. Então, o cara contratante dele, ele pegou na internet, o cara lá de São Paulo, pagando para um moleque aqui no interior do Pará, R$4.000. E se tivessem 10, 20, 30, 40 moleques, né? Fazendo isso aqui. E tem muito mais. Tem quantos jovens aqui em Altamira no ensino médio? Isso é interessante você falar, porque toda vez que a gente fala de inclusão dos jovens... Calma, né? Siri. Deixa quieto aí, né? Ela já quer participar já do podcast. Toda vez que os políticos falam inclusão de jovens, é um clichê que eles sempre falam assim, porque tem que botar no esporte, tem que investir fazer uma licitação de tablet. Ih, rapaz. Que isso, rapaz? Na boca Ih, não. rapaz. Que isso, rapaz? Amarelou, mano. Olha, Rapaz, bicho, que isso? o fato é que ninguém chega a esse tipo de mensagem, né, desse teu testemunho, cara. Sim, é porque não precisa do Estado. Já pensou se a gente fosse esperar que um vereador entenda isso e leve um projeto para a Câmara? Primeiro escrever um projeto desse, levar para a Câmara. Não sabe fazer nem ofício, pô. Aí ajudaria bastante. Tem gente que não sabe nem usar o ChatGPT. Sabe nem o que é? Chat o quê? Inclusive, esse aplicativo que ele fez usa IA. E aí o que acontece? Eu tava no vereador. O vereador criar esse projeto, levar para debater na Câmara, explicar pro pessoal a importância. Depois isso ser aprovado de alguma forma, conseguir recurso da prefeitura, depois vamos aonde? Os laboratórios dos colégios, pode ser levar isso para os laboratórios, contratar professor, contratar material didático. Quantos anos vai levar isso? Aí já é para a próxima geração. Exatamente. Mas enquanto isso, em outros países, no ensino fundamental,
tá lá a matéria de lógica. Sim. Que detalhe, não precisa ser uma lógica para a programação. Na verdade, a lógica é básica, né? É uma lógica A gente básica, atende, inicial. exatamente, a gente aprende um pouco ali na matemática, mas vai ver no ensino médio e olhe lá, né? Sim. Quando que o certo era lógica deveria ser tratada desde o primeiro momento. O ruim de ensinar lógica na escola é que o povo raciocinando de maneira mais lógica não vão votar nos mesmos políticos, né? Exatamente, né? E é dito e verbalizado publicamente de que quando as pessoas têm mais conhecimento, elas tendem a não esquerdar, né? Olha aí. Então, Só se for para passar na prova, né? Ali na... não, para passar na prova, esses dias eu fiz uma ali, rapaz. Lá o tema, pô, eu até esqueci qual era o tema, mas tinha que esquerdar na prova. Foi mesmo, cara. Foi, bicho. E, assim, totalmente desenhada para um pensamento esquerdista. Dá vontade de escrever a verdade, né? Eu dei Sobre, sorte. por exemplo, fake news, Brasil no combate a fake Puta news. Era o que tema da pariu. redação, né? Aí Alexandre de Moraes, não pode. Não. Mas- Esse negócio de colocar cada um é responsável pelo que fala. E já existe uma lei que pune quem Aquele calúnia. vídeo dos policiais pulando agora. Não pode. Adentrando no recinto. Tem que falar que realmente o Estado tem que intervir para Quem garantir é o indivíduo? que as coisas andem de forma. Bicho, enfim. Essa questão das pessoas conhecerem mais, terem mais entendimento, afasta ela dessa ignorância que a esquerda prega, né? E sabendo disso, né, essa aparelhagem toda aí do sistema fez com que nós estivéssemos do jeito que estamos. A educação é horrível. Hoje um curso aí de 30 dias num colégio nas férias, cara. Porque tem as aptidões, né? Você pegar uma turma aí de 40 alunos, dificilmente todos se interessam por tecnologia. Não vão ser todos. Mas se tiver 1, 2, 5, por que eles não podem ter essa matéria, né? Agora, e por que são obrigados, né, a cumprirem outros currículos que talvez não queiram, né? Isso. Ainda tem. Esse é um outro problema educacional, que é essa mania de equalizar todos os alunos, né? Cara, todo mundo é diferente. Você tem habilidades que eu não tenho, eu tenho habilidades Correto. que você não tem, ele o mesmo. Então, o exemplo clássico seria uma pessoa com habilidades em matemática, baixa habilidade em português, até natural. E o outro indivíduo ao contrário. Como é que é o nosso ensino público? Não, bota os dois e os dois vão aprender bastante português e bastante matemática. O que acontece? A matemática desse aqui piora e o português desse aqui melhora. Parabéns, Equalizou. mediano. E esse aqui que tinha um bom português e uma péssima matemática, melhorou a matemática, mas não estudou mais horas de português. Tem 2 caboclo mediano, 2 pessoas medíocre. Aonde que isso é melhor? Então, o ideal era um ensino, mas aí... Mas você acha que isso já se reflete na sociedade, então? Vai se refletir na hora que ele sai da escola. Na hora que tu sai da escola, que tu cai no mercado de trabalho, porque como é que era na escola? Eu estava acostumado a estudar dentro daquele assunto por uma prova em cima daquele assunto, onde, sei lá, cartas marcadas, né? E como é que tu entra na iniciativa privada? Como foi a primeira vez que tu precisou editar um vídeo? Ah, meu amigo, não Entendeu? tinha YouTube. Exato. Isso aí eu te garanto. Eu sou A gente dessa tava época falando também. sobre isso aí. Não tinha Google. Exatamente. Quando eu precisava, lá em 2006, quando eu comecei com a internet, quando eu precisava configurar equipamento, não existia Google. E aí, como é que tu acha hoje alguma coisa sem o Google? Se não fosse o manual que acompanha o equipamento, geralmente em inglês na época, Exato. Mas você sabe que isso aí faz uma diferença tremenda no profissional que todo mundo se tornou. Sim. Sim, Porque A gente aprendeu de verdade. e outra, assim, essa galera aí não sabe mais nem pesquisar fora do Google, né? Então, Fora de Exatamente. YouTube, se não tiver uma videoaula, se um... o dependente. Então, né? exato. Eu lembro, ele tava falou de editar, mais cedo eu tava comentando com o Eric, né? Que o primeiro vídeo que eu editei foi assim,
Não tinha o YouTube e não tinha nem uma cartilha. E eu sentei do lado do editor e falei, cara, me ensina a editar. Um editor muito simpático, né? Ele falou, cara, eu paguei para aprender. Não vou te ensinar, não, mas se quiser ficar do lado olhando aí. Então era mais difícil. Não, foi bom, porque Não. quando eu fui trabalhar com internet, o cara ia configurar, ele fazia assim no teclado aqui, ó. Olha aí, ó. E não vê. Me Então. mostra. Cara, eu tive sorte porque duas pessoas que me ajudaram assim no início e que assim foram sensacionais, né? Me ajudaram mesmo, assim, foram grandes professores. Porque vocês encontraram os filhos da puta. Foi, né? o meu foi o cara do filho da puta mesmo. Não, e assim, aí depois me rememorou também aí, quando eu aprendi a tocar violão, né? E não tinha o Cifras Club hoje. Quem é música aí sabe que O tem. Peter... Cifras... Aí o que a gente fazia? Mas na época tinha aquelas revistas. As revistinhas. E aí você via lá, Vitor e Léo, aí tinha a cifra lá, mas, cara, muito difícil aqui. né? Era bem Chitãozinho e Chororó. É verdade. Eu sou do Bob Esponja pra cá. Então, assim. Olha, tá querendo ter geração. Eu sou da. Borboletas aí. Isso, sou de lá pra cá, pô. É nada. Então, assim, mas o advento da tecnologia é mais uma ferramenta, né, Rui, que Altamira tá engatinhando em abraçar, mas é inevitável. É inevitável que a economia seja aquecida também por esse mercado, né? Com essa turma jovem aí, eu acredito muito no digital, né? E a gente percebe isso, por exemplo, nessa campanha eleitoral que estamos vivendo. Verdade. Né? Se você olhar nas ruas, você não vê aquela movimentação que via em eleições anteriores. As bandeiras fincadas ali. É o máximo que você tá vendo. A hora dessa, nas campanhas anteriores, a gente tava ouvindo música de todo mundo, Exatamente, né? muro pintado e carro tudo fechado e tal. Então, hoje, é até estranho, a gente se depara todo o tempo com pessoas falando. A campanha não tá na rua, mas cadê o cara? Não, ele tá no digital, cara. É o tráfego pago rodando. E o cara muito buscando. mais barato. É muito Chega mais barato. para as pessoas. É porque assim, como a gente é novo, né? Não, eu não sou da época de você, eu sou Então a gente do passou, Bolsonaro pra cá. a gente passou por uma transição muito grande de como fazer campanha, né? Porque, por exemplo, campanha, eu ainda peguei a última campanha que podia ter show. Caramba. Né? Tu assistiu Pepe e Neném aqui, Altamira? Assistiu. Claudinho, Não. Ali, anos 2000, eu acho que foi a Sim, última, verdade. as últimas eleições que podiam ter show. E depois não podia mais ter show nacional, só podia ser show local. E aí os comícios tinham toda aquela a apresentação cultural, né? Que hoje o pessoal chama de apresentação cultural, não é mais show, né? Sim. Mas tinha o show do cover do Michael Jackson, tinha o show do cover sei lá, das quantas lá, o Chitãozinho. Enfim, tinha essa coisa aí. Tem mais dessas 3 abertas. meses. O negócio era... 3 meses sensacional. era muito tempo, meu amigo. E aí agora pela você metade. vem aqui, praticamente 45 dias de campanha, Isso. quase tudo voltado para o digital. Né? Porque é o que é consumível hoje, né? Estudos apontam que uma pessoa... Lá vem falar de especialistas, hein? Ah, você é especialista. Eu adoro especialistas. Especialistas anônimos. Eles dizem que uma pessoa normal Sou eu. dá em média de 1.500 cliques na tela de um celular por dia. Normal, isso é uma pessoa Uma normal. pessoa normal aí. E os boomers, né? Isso é uma A pessoa- geração Z, faz Então, o quê? assim, Pessoa então? ocupada, que o desocupado tá dando muito mais. O cara que entende isso, ele em um desses cliques, ele precisa aparecer no celular do cara. Pô, se ele dá 1.500 cliques no dia, em um desses eu tenho que aparecer. Então, e outra, quem entendeu isso e tá fazendo, Vai ter chegar lá, sucesso. com certeza. Agora, aquele cara que ainda tá acreditando nos modos operantes antigos, meu amigo, infelizmente. Na pode verdade, hoje a gente vive um momento, eu sempre tenho falado isso com os clientes, a gente vive um momento que a gente precisa de convencimento. Hoje, é diferente, assim, como tudo mudou, até o cara que também, por exemplo, no caso, quem se preocupava com vender voto, essas coisas,
Quer dizer, sempre tem o cidadão sempre está querendo, né? Tem alguma coisa, algum benefício. Né? Essa corrupção, né, do eleitorado, né, digamos assim, não de todo o eleitorado, mas de uma pequena parte do eleitorado, ela é reflexo da corrupção política ou é o contrário? O político é corrupto por causa do eleitor? Eu acredito que seja uma via de mão dupla isso aí. Né? A cultura do Brasil, do brasileiro, é querer uma facilidade. Né? E a corrupção é aquilo que vem de uma facilidade. Né? Quando se cria, de repente, aí essas burocracias, né? Dificultando a vida de quem quer empreender, de quem quer fazer qualquer coisa, é justamente para por trás estar ali ofertando uma facilidade. Ou seja, a burocracia, né, da própria legislação, né, que a gente tinha falado, então ela acaba por favorecer a corrupção, seria isso? Eu digo o seguinte, ó, que o que gera a corrupção é a burocracia. Se não existisse tantas leis, tanta burocracia para as coisas acontecerem, para as coisas destravarem no Brasil, a corrupção teria dificuldade de acontecer. Né? Então, eu julgo, quando me pergunto, Nelson, o que qual é a mola propulsora da corrupção? Né? Eu diria que é a burocracia. E você, Rui? Aí a generalizada, né, que você tá falando. Isso, né? isso. Eu acho que nesse caso aí, que é a pergunta do Eric, do eleitor e o candidato, Exato, né? né? Eu acho que ela é até a minoria das pessoas. Tem os eleitores que se vendem, manda mensagem. Rapaz, o meu voto aqui. Da minha mulher, namorada também. É. Dos meninos. Não, senhor, acima de 16. Não, mas ele pede voto. Essa corrupção, ela existe, mas eu acho que ela não é a maioria. Eu acho que também ela nem é o problema, né? Porque quem é esse eleitor? É o cara que, sei lá, tá construindo, pede uma telha para um, pede uma caixa d'água pro outro, e se entregarem, ele não vai receber nada mesmo depois dos caras eleitos. Todos os bairros de Altamira têm água. Não. E quanto entrou na prefeitura, né? Fora os impostos que realmente entra, né? Regularmente todo mês. Mas o que ela recebeu, né? De como é que chama? Lá das... Royalties. Antes dos royalties, eram as condicionantes. Ah, sim. Né? Então, essas condicionantes ficaram só no papel. Exatamente. Então, o eleitor abandonado, a chance daquela caixa d'água é agora. Então, eu nem vou julgar essas pessoas, né? Existe, felizmente, a minoria, né? Agora, a maioria, que aí é pior, vota sem saber em quem está votando, né? Vota e às vezes vota, como você estava falando ali no intervalo, no mesmo espectro político, né? Então, você tem um monte de opções dentro do mesmo espectro, e quem faz frente à política hoje em Altamira? Aí eu vou citar o Másio. Né? É o único que realmente é diferente. De qual foi o partido que o Claudomiro se elegeu? PSB, Partido Socialista do Brasil. Ah, mas mudou, agora está no PP, Partido Progressista. Então, essas siglas, elas têm uma importância, e elas tá ali o espectro político delas, e daí tu já tira como é que vai ser e outra coisa, a Rui, prefeitura. É assim, ó, diante disso que você narrou, né, eles querem camuflar todo esse histórico. Olha aí. Né? Não jogam limpo com a população. Verde e amarelo. Né? Exatamente. Os caras estão se vestindo de verde e amarelo. Os caras todo mundo é patriota agora. Estão ocultando o que fizeram no verão passado. Olha aí. Né? E não estão jogando livre com a população. Porque, pô, se você, né, tá se colocando ao público, então fale a verdade. Diga a ideologia que você defende. Né? Porque a esquerda... Quem você pediu voto na eleição passada para presidente, Não, e outra, se você pediu voto pro Lula na eleição passada, você é conivente com a ideologia de gênero, você é conivente com a liberação das drogas, do aborto, do banheiro unissex, de toda essa porcaria que a esquerda defende. O pessoal acha, às vezes querem diferenciar o que é política nacional da municipal como se fosse coisa diferente.
Mas os abortos acontecem aonde? E outra, Rui, essa narrativa de dizer que a política municipal não tem nada a ver com a nacional é tudo que a esquerda quer implementar na cabeça das pessoas. Para poderem enganar e falar, não tem nada a ver não. Depois em 26 a gente está todo mundo junto apoiando fulano e ciclano. É uma narrativa mentirosa. Porque onde é o nosso Brasil? Onde é o Brasil que você acorda todos os dias? Nos mais de 5.500 Exatamente. municípios. Então o nosso Brasil, vilas. E aqui tá ligado às bases, aqui é a base federal. Exato. Então não existe essa história de que a política nacional não tem nada a ver com a municipal. Tem tudo a ver. E é a esquerda que quer falar para você que não tem nada a ver, porque eles sabem do poder, né, do representante principal da direita hoje, que continua sendo Jair Bolsonaro. Eles sabem no poder de influência que o Bolsonaro tem. A transformação não acabou. Exatamente. E essa eleição é mais importante até que a nacional. É mais importante. Então, é necessário, né, se construir uma base sólida, com vereadores realmente de direita, vereadores que entendam o seu papel de legislar, né, não sejam apenas reféns de um sistema, que é o que a gente tem hoje em Altamira. Nós temos uma Câmara de Vereadores hoje omissa. Nós temos uma Câmara de Vereadores inoperante. Uma Câmara de Vereadores que não tem sequer um projeto de lei aprovado de relevância. Veja bem, nós temos uma despesa mensal de mais de 600 mil reais com o Legislativo para não fazer absolutamente nada. Os caras não fazem nada. A não ser alugar carro e pagar diária. E dá despesa. E aí, uns se vendem como novo na política, dizendo, eu sou novo na política. Mas, de novo, não tem nada, nem as práticas, e a gente sabe do currículo, né? Então, eu acredito muito que o eleitor, né, com o advento de todo esse paradigma que o Bolsonaro quebrou, né, ele começou a falar sobre política, ele começou a entender. Hoje, a política é mais falada no Brasil do que futebol. Éramos Era o país, contrário, né? Éramos o país do futebol, que só discutia futebol. Hoje não, você vai em qualquer lugar, as pessoas estão discutindo sobre política. E isso é bom, por quê? Porque as pessoas começam a enxergar as coisas. Opa, esse cara tá falando que ele é novo na política. Mas peraí, foi ele que era quando foi presidente da Câmara que votou aquela pauta, que fez isso, que prejudicou aquilo. Não existia esse tipo de discussão antigamente. Você quer dizer da taxa do lixo? Aqui, Também, que é uma taxa... Não era, mas agora... Não, Domingo Juvenil implementou a taxa, Loredan, presidente da Câmara, colocou em votação e os pares votaram. Hoje se paga uma taxa de lixo em Altamira absurda, que é falha, que se a Câmara de Vereadores atual fosse eficiente, já tinha derrubado. Mas pela ineficiência, né, pela falta de liberdade em legislar, a gente continua do jeito que está. Então é muito importante... Ou metade do orçamento deles pagava essa conta. E outra... E sobrava. É porque assim, Rui, o que acontece, Eric? O cara hoje, para se eleger, ele começa a se vender para Deus e o mundo. Né? Tem um áudio... Eu diria que Deus e o diabo. Tem um áudio de um candidato a vereador. Não, tem um áudio de um candidato a vereador que ele fala que se fosse preciso juntar com Satanás, eles iam se juntar para ganhar as eleições. Um áudio macabro, né? Uma coisa feia. Aí você imagina, o que esse cara não vai fazer se ele tiver um mandato, pô? Se ele vendeu na campanha, se ele vendeu na campanha a alma dele, vendeu, então, tem que entregar. E aí vai sobrar pro povo o quê? O pão que o diabo amassou. Falando em pão, né? Olha só, tem um candidato que gastou mais com pão do que com ofício para protocolar requerimento, projetos e etc. na Câmara. Eu não vou reclamar não, que eu tô gastando muito com pão. Então, assim, gente, é muito importante que façamos uma avaliação dos candidatos e a gente procure o candidato mais livre que tenha, aquele que tenha menos amarrações possíveis. E a gente consegue ter esse termômetro na própria campanha. Se você vê um cara gastando, né, rios de dinheiro para ter um retorno mensal, que é o salário de um vereador hoje, de 8 mil bruto, 6.200 líquido, peraí, a conta não está batendo, né? Esse cara vendeu a alma dele para alguém. Esse cara prometeu alguma coisa para alguém que ele não pode cumprir, né? Ou seja, ele vai ter que pedir bênção para o prefeito e o prefeito vai comprar ele para votar
qualquer porcaria que mandar para ele conseguir honrar. Um exemplo, ó. Qual que é a prática dos tradicionais políticos, né, para conquistar uma vaga na Câmara? É oferecer emprego. Não. E o eleitor, por sua vez, já vai lá pedir também, né? E para provar que isso é verdade, como é que as ruas de Altamira eram lotadas de funcionários nos 2 primeiros anos da legislação do prefeito atual? Pois é. Lotada de gente. E agora, nos últimos 2? Então. Tinha gente na rua? Porque Você qual que é o ainda vê? mecanismo? Não, Pessoal do Demutran? Olha só o mecanismo como funciona. O cara foi lá, prometeu 100 empregos. Ganhou as eleições nessa conversa. Tem que entregar. E aí começa a perturbação ali do cara que foi prometido emprego. Aí Cadê meu emprego? Ele não tem emprego nenhum para dar para ninguém. Tem que inventar. Aí ele vai lá no prefeito. O prefeito olha para ele aqui, opa, virou uma presa fácil agora. Quantos empregos, meu filho, você quer? Não, prefeito, preciso de 100 empregos. Vamos fazer o seguinte, os 100 agora eu não tenho. Mas toma 10. Daqui 6 meses, daqui 3 meses eu te arrumo mais. Vai segurando as pontas. Aí pronto, o cara acabou de se amarrar. Ele vai pegar os 10 mais chatos que estão perturbando ele e entrega os 10. Aí tem 90 para trás ainda. E aí ele entrou num funil ali que se ele pisar na bola com o prefeito, ele não tem nem os outros 90 e os 10 que estão empregados vão pra rua. E então, olha seriam os funcionários chatos, né? Não, e outra, olha como o mecanismo funciona. E o prefeito, sabendo disso, ele mata o cara na unha. Daqui 6 meses ele vai lá e dá mais 10 só. Mas o cara ainda ficou com 80 pessoas perturbando ele lá e o prefeito vai matando. Ó, mandei um projeto da taxa do sol. Se tu não votar a favor, os 20 teus que estão empregados vão pra rua. E os 80 que estão te perturbando, aí que acabou. Então, assim, é um mecanismo que precisa de pessoas que eu costumo falar, né? Que são as falhas do sistema. Existe um sistema e determinadas pessoas são falhas dele. Né? Que porque não eram para ter entrado. Né? Não eram para ter entrado. Então, o Bolsonaro foi uma falha no sistema. Né? Que entrou, quebrou toda essa articulação, todo esse mecanismo, e os caras estão tentando ainda colocar essas engrenagens de volta no lugar. E assim, nós precisamos fazer isso em Altamira. É preciso ter pessoas que são falhas no sistema. São pessoas fora dessa curva tradicional. Né? E eu acredito muito, né, que o PL, que é o Partido Liberal, vem com essa proposta. Né? Percebe-se, por exemplo, na composição da chapa. É um partido puro sangue. Não houve negociata para trazer o vice. Não houve negociata para vender secretaria para ninguém. Então é um partido que é livre, onde tem candidatos a vereadores livres, que não estão dependendo de bênção do candidato majoritário em nada, e que se chegarem, eu faço votos que cheguem, vão ter liberdade para trabalhar. Né? Eu costumo dizer que um dos principais cânceres da política, né, e isso em todas as esferas, chama-se situação e oposição. Porque uma vez que você se veste de oposição, independente do projeto que venha do governo, você se coloca numa posição onde você precisa votar contra. E é a mesma coisa ao contrário. Favor, né? Então, assim, é isso que é o problema da nossa política também. Porque, veja bem, uma política coerente, como é que ela deveria funcionar? Opa, esse projeto é bom? Vou votar a favor, vou pedir voto. Mas a gente só vai conseguir ter isso quando? Quando a gente tiver liberdade de fato. As pessoas precisam deixar de tratar a política como jogo de futebol, como torcida de futebol. Exatamente. Que aí vem exatamente o que você está falando, de ser oposição, situação. O político acaba ficando amarrado na torcida. Também. Não tem liberdade de poder falar, opa, foi fulano que protocolou, mas é um projeto bom. Eu vou votar, vou pedir voto. Opa, eu sou base do prefeito. O prefeito mandou um projeto meia boca lá. Prefeito? Não, prefeito, melhor não dá. Resolve. Não, mas não, eu não lhe devo nada. Não, mas você tem um emprego na prefeitura. Não tenho, não, senhor. Não, mas eu te dei dinheiro na campanha. Não deu, não, senhor. Então, é essa
avaliação que o eleitor tem que fazer. Imagina um prefeito que nem vai ter essa conversa, porque de fato não ocorreu. Exatamente. Nem tem essa Não barganha. tem essa barganha. Então, quando ele mandar um projeto é porque é necessário. Exato. E às vezes já é uma demanda dos próprios eleitores, né? Na campanha, falando, a gente precisa disso, precisa daquilo. Exato. Ele lembra os vereadores, ei, vamos fazer projeto em relação a aquelas demandas que todos vocês ouviram. Aí chega e vai fazendo, né? A gente nunca viveu isso. Nunca viveu. Então, Essa é a oportunidade. estamos tendo a oportunidade pela primeira vez de ter, de fato, uma gestão no executivo e de ter pessoas livres no legislativo. É a primeira vez. Eu não quero me complicar e citar nomes. Mas já citando, né? Não vou citar. Porque se citar tem que provar e aí eu entro numa enrascada. Mas eu lembro de um prefeito que, quando ganhou, foi ele e a esposa lá no escritório. Não, vamos fazer um negócio aqui bacana, tua empresa aí, não sei o quê. Aí eu falei, olha, é assim, ó, se a sua demanda for R$1, eu vou cobrar R$1,50. Porque 20% é impostos e 30% a minha margem de lucro. Então, o custo total da nota é R$1,50. R$1 vai para a operação, 30% no meu bolso, 20% no bolso do Estado. Quando ele foi abrir a boca, a esposa dele tocou no ombro dele. Não, amor, vamos ali que a gente tem outro compromisso. Nunca mais voltou lá e eu também não peguei o contrato. Então, imagina um prefeito que não tem problemas financeiros para resolver. Não tem essa urgência de querer fazer contratos pensando em resolver o problema financeiro dele. Nós não temos isso atualmente. Nunca tivemos isso na prefeitura de Altamira. Ela sempre foi uma vaca leiteira. Exato. Né? Então, seria um grande sonho, cara, ter um prefeito que não tem problemas financeiros para resolver. E aí, ao chegar lá, de fato, ele está doando o tempo dele, a experiência dele como gestor, a experiência dele interpessoal, né, de estar ali lidando com muitas pessoas. É uma inteligência bem rara, difícil, poucas pessoas têm. E aí, de fato, e aí focado com uma Câmara que ele não precisa devolver nada, nem cobrar nada, e realmente todos os projetos, todos os valores forem para os problemas do município. Imagine uma prefeitura dessa. É a receita do sucesso, né? Nós temos hoje uma prefeitura que é muito pesada, é muito cara, é uma prefeitura que não anda ao lado do empreendedor, ela anda nas costas, em cima. Né? E com esporão ainda. Não, é uma folha de pagamento absurda. Né? São penduricalhos que um verdadeiro gestor não iria deixar isso acontecer. Né? Então a receita de Altamira hoje, que não é uma receita ruim, né? Ela vai beirar... Não se torna produtiva. Não, olha só, ano que vem ela vai chegar quase na casa do 1 bilhão de orçamento anual. Né? Então, assim, e precisa pegar e tomar empréstimo ainda com um orçamento desse? Não precisa, é falta de gestão. Né? É nítido que existem... Ou menos corrupção. Também, lógico. Mas assim, ó, é carro alugado, é máquina alugada. Zerar ela. É prédio alugado com preço absurdo, prédio que no valor comercial custaria R$10 mil, a prefeitura paga 50 por mês. Caraca. Então, assim, é necessário um choque de gestão para Altamira sair do buraco. Esse é o fato. Né? E o que as pessoas não costumam pensar também, que sempre quando fala assim, a Altamira tá no buraco, o governo tá com prejuízo, as pessoas não levam em consideração, a maioria delas, que quem paga é quem tá lá na ponta, né? O prejuízo é nosso. Né? Exato. O prejuízo é nosso. E ele não vem só num prejuízo primário fiscal, ele vem na ausência do médico lá no hospital, no posto de saúde, ele vem através da péssima merenda escolar nas escolas, ele vem pelas greves que os professores precisam fazer para reivindicar os seus direitos. Então, assim, ele não vem só no bolso diretamente, ele vem formalizado em vários problemas sociais. Altamira vive inúmeros problemas sociais em decorrência a uma péssima administração, a corrupção, né? E é por isso que existe também
né? E seria um sonho que a Altamira tivesse o projeto de lei seguro anticorrupção, que é aquele projeto que assegura contratos de bens e obras e aquisição de produtos, né? Que ele assegura que não vai haver aditivos, que não vai então ele haver... coloca penas. Não, ele inclui uma seguradora, que seria um terceiro agente fiscalizador, no contrato. Imagine. Então, a prefeitura pagou, não recebeu aquela obra e aciona o seguro. É mais ou menos isso. Vamos dar um exemplo claro. Eu contratei a Proserve para fazer uma ponte. Né? Fudeu. Não tem nada a ver, mas vamos lá. Wi-Fi na ponte, tudo Aí bem. tudo bem, né? Proserve Construções, né? Ela Recebo, bom dia. Essa empresa foi contratada para fazer uma ponte e no contrato inicial a ponte custa 10 milhões de reais, ela precisa ter X metros e lá precisam de tantos metros cúbicos de concreto, tanta ferragem, tudo conforme está o contrato, 10 milhões de reais. Obrigatoriamente, se essa lei estiver em vigor, obrigatoriamente, após a empresa ganhar esse certame, a prefeitura precisa acionar um certame paralelo para as seguradoras concorrerem. Quem pega o seguro, que que gira em torno de 3 a 5% do valor da obra. Então, o que a gente fez? Nós colocamos um terceiro agente, dessa vez privado, que precisa fazer com que a obra seja cumprida conforme o contrato inicial. Sim. Se foi 10 milhões, se precisa de 100 metros cúbicos de concreto, etc., ela tem que ser cumprida. A fiscalização. Porque o que acontece hoje? O Poder Executivo deveria fiscalizar a obra para que ela fosse executada conforme o contrato. Mas não funciona assim. O Poder Legislativo, por sua vez, também deveria ir lá e fiscalizar a obra. Ele fiscalizar aos vereadores. Exatamente. Mas se há um aditivo, 10 milhões não deu, prefeito. A gente precisa de um aditivo de mais 5. O prefeito vai lá e faz um aditivo de 5, Câmara aprova, acabou. Se isso ocorrer com o projeto Seguro Anticorrupção em vigor, quem arca com essa despesa é a seguradora. Você entendeu? Então, assim, a gente resguarda os cofres públicos de que haja esse tipo de corrupção. E quando a seguradora analisa ali, já não quer assinar, já é um mau cheiro do negócio. De problema. Exatamente. Um indício de algo errado. Então, assim, é um projeto que funciona nos Estados Unidos há mais de 120 anos. Algumas obras do governo federal já usam esse tipo de seguro. E por que Altamira não usa? Né? Existem já cidades no Brasil? Existem cidades no Brasil que já usam o seguro anticorrupção. Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Então, mas para que isso aconteça, a gente precisa ter uma Câmara Legislativa que entenda o projeto e aprove o projeto. Aí você veio... Que honre, que não tente minar. Porque você imagina, como é que funciona a corrupção numa obra hoje? É basicamente o seguinte... Você superfatura o termo de referência. Isso. Né? Faz aditivo. Você já vê ali com 2 ou 3 engenheiros. Não, uma obra dessa aí, as empresas... Dava para fazer com 5. Então, no documento, vamos botar 15. Além disso. Já para segurar. Já e outra. Para ser os 5 que vai precisar, mais os 10 da aditivo e os 5 que você vai me devolver. E a prática são 10 sacos de cimento, vamos usar só 5. Vai ficar uma obra bem a boca, mas vai dar para passar. Segura. A seguradora... Dá pra segurar a eleição, né? A seguradora tá, não, negativo, não é 5 não, é 10, precisa ser 10. Não, cala a boca aí, não, porque é o meu que tá na reta. Eu só recebi 3%, tem que pagar 97. Imagina um projeto desse, o quanto de saúde fiscal nós garantiríamos. Se der errado, a prefeitura recebe quase a totalidade do valor. Se a empresa faliu, que é comum, a empreiteira pega uma obra e fale no meio do caminho. A seguradora vai arcar com a despesa para que aquela obra seja concluída, seja com outra empresa, seja como for, mas ela tem que então pode ter uma cláusula que a seguradora ou paga ou termina a obra. Ou termina a obra, exatamente. E aí para ela é mais barato, às vezes falta 10% para terminar a obra. Já tem às vezes uma empreiteira parceira. 97. Então são projetos como esse que precisam de legisladores técnicos, legisladores que entendam os problemas da sociedade, e entendam, por exemplo, que a corrupção é um mal, né, que atrapalha toda uma sociedade,
para implementar isso aí. Fora as outras coisas, né? Fora. Ainda que o legislador não seja técnico, mas existir a legislação Sim, para sim. que ela seja É. fiscalizada e aí sim, técnicos Isso, trabalhando, isso, né? é. Você sabe que isso é um tema tão bom de debater e tão importante que não dá pra gente fazer num programa só, né? E eu já quero deixar aqui já o convite pra gente continuar esse bate-papo num outro momento, porque veja que nesse tempo todo a gente acabou falando de um projeto só, né? Que é esse projeto do Sim. seguro anticorrupção, né? A gente comentou de várias Verdade. coisas, de esquerda e direita, comentou sobre o governo atrapalhando o cidadão, né? Mas a gente não falou de soluções. E esse projeto ele é interessante, que ele apresenta uma solução já viável, né, dentro do cenário atual, né? Agora, a questão do comprometimento de pessoas para fazer isso acontecer, aí vai também, eu acho que até da própria ideologia também, né? Sim. E vai muito da habilidade de quem propõe um projeto desse. Porque, assim, quando você consegue levar ao conhecimento público, né, quando a gente tem espaços como esse, para levar ao conhecimento público projetos como esse, você traz o público para o teu lado. Né? Você traz a população para o teu lado. E falta essa habilidade hoje nos vereadores de Altamira. Né? Eles fazem as proposições dele, que eu não conheço nenhuma de relevância, mas digamos que façam, mas eles não conseguem trazer o público. E ali a casa de leis é a casa do povo. Né? O acesso é livre. Né? Então, a partir do momento que você tem a habilidade de conversar com o público e apresentar para o público que aquele projeto é bom e você pede apoio para o povo abraça a tua causa, vai lá para a Câmara e começa a apertar. Os outros vereadores que estão lá olhando vão começar a ver, opa, tá me chamando a atenção. E é uma habilidade. O parlamento ele precisa, a política precisa dessa habilidade de trazer pessoas para fazer com que as coisas destravem. E faz parte até desse novo momento que a gente vive, onde as pessoas querem estar engajadas com as causas. Exato. Exatamente. Exato. Então, se você tenta no peito levar um projeto como esse, né, nos modos operantes que a política é hoje, não vai. Agora, se você consegue chamar a atenção do público, fazer com que o público diga, olha, esse projeto é bom e precisa ser aprovado, muda todo um cenário. Mas para isso, repito, precisa de habilidade. Né? O cara não pode, né, só ter a ideia e não saber como conduzir isso aí para chegar a um sucesso. E é por isso, Nelson e Rui, que eu vou estar abrindo aqui o espaço para alguns candidatos também, que a gente está convidando, para aqueles que se dispuserem a vir aqui conversar, a gente vai conversar, porque eu acho que as pessoas, né, os internautas, os espectadores, precisam ter consciência também do que são as proposições dos nossos candidatos. É muito fácil, e a gente vê isso acontecendo muito. Eu vou lutar pela saúde, pela educação, entendeu? Genérico. É tudo genérico. Agora você vai... Emprego e renda. Agora você vai fazer isso de que forma, né? Às vezes a pessoa tem uma bandeira só, às vezes a pessoa é só da saúde, é só da educação, mas é tudo que a Câmara precisa de alguém que entenda o problema e que tenha proposições para resolvê-lo. Afinal de contas, são quantas vagas hoje aqui em Altamira? 15 vagas. Imagina aí, 15 pessoas. Se cada uma dessas pessoas tiver uma habilidade para resolver problemas em uma área específica da nossa comunidade. Melhorava muito. Entendeu? Melhorava. E pessoas que tivessem uma preocupação realmente com o povo do que de aparecer bem com o prefeito ou de estar bem numa propaganda, Sim. né? Porque tem muita coisa que a gente... acontece de bastidor, a gente fica sabendo só daquilo que já está maquiado pelo marketing, né? E, infelizmente, o povo vem comendo aquele pão. E o rapaz lá que fez o pacto com Satanás... Sete pele amassou. Então, assim, ó, Eric, realmente é importante esse espaço que você vai abrir para os candidatos, para alguns candidatos, para realmente as pessoas conseguirem enxergar, ver as proposições, né? Porque eu julgo até o papel do legislador
mais vital do que o do executivo, uma vez é que o verdade. executivo claro. faz aquilo que a legislatura propõe. Né? E eu acho que o principal, nunca utilizado do vereador, que é fiscalizar. Exatamente. E isso vai ficar já de gancho pro nosso próximo bate-papo, tá? Que nós Porque vamos tem que organizar. saber fiscalizar também. Não adianta. Tem cara. Ó, Ah, mais um dado. vai. Viu? Tem vereador, pô, que não sabe abrir o portal da transparência municipal. Não sabe olhar uma nota, não sabe achar um erro. Mas pensei ainda que que ele ele- chegue lá, cara. Poxa, dessa grana aí do legislativo, você deu dado aí, 600 mil mensal. 625. Não dá pra ter uns técnicos contratados lá dentro, não. Ah, Pra mas é pelo outra história. menos. Porque cada um desses tem assessor. Parece que é um assessor, dois. Um assessor. Por que É. que o cara não. Pelo menos um bacharel de direito, meu amigo, dá uma olhada nesse contrato aí, pelo amor de Deus. Entendeu? Ou, por exemplo, se vários do PL entrassem, eu daria a seguinte sugestão. Cara, um contrata como assessor engenheiro Uhum. civil, o outro pega um Faz uma advogado, grande comissão É uma ali, bancada, né? né? dá uma como é que chama? Várias disciplinas. É. Na hora que tiver um projeto, passa por esses caras. Uma comissão multidisciplinar da bancada. Exatamente. Que isso existe, né, no Congresso Nacional. Exato. E só funciona o povo que Claro, trabalha esses claro. aí. Acontece em tudo, né? Juiz, tu acha que eles analisam? Não, de jeito nenhum. Mas é isso, gente. Olha, eu infelizmente eu vou ter que encerrar aqui o bate-papo, porque senão a gente vai conversar muito mesmo, né? E aí a gente tem tema aí para outros momentos. E eu quero agradecer as pessoas que estiveram conosco, né, acompanhando aqui, que eu acho que foi um bate-papo muito salutar. E acrescenta uma coisa aí. Ah, Se tiver alguém que pensa o contrário, acha que a gente só falou besteira, vem pra Justo. cá também. então tá aí o convite do Rui. O Rui não gosta de debater com ninguém. Não, acho muito ruim. O Rui, na verdade, ele tem uma virtude, cara, que, por exemplo, eu não tenho, que eu não sei se tu tem, que tu não é muito assim do teu sobrenome, tá? Mas Não faz jus. Pacífico só o oceano. o Rui tem paciência. É. Ele tem paciência didática, né? Eu já passei dessa Cara, Eu engano nunca bem. tive- Não, eu conheço o Rui, assim, e do lado profissional também. E assim, tinha momentos que, quando a gente trabalhou junto, né? Eu ficava desesperado. Bicho, pelo amor de Deus, Rui, pô. Calma, pô. Mas Rui tem que resolver, nós estamos resolvendo. Calma, e eu, pra morrer aqui. Impressionante, é impressionante. Realmente, ele mas é depender isso, de galera. estresse, ele não morre tão cedo. Tá vendo aí, ó? Cadê a barba branca? Tá aqui, Cadê eu pinto de vez em quando. Não, ele pô. Entreguei o Mas é isso, petróleo. galera. Olha, obrigado. E a você que nos acompanha até agora, ó, Altamira Livre, é só se inscrever para ficar por dentro aí das notificações. E é algo que não custa nada para você e nos ajuda muito a produzir mais conteúdo, que a gente deseja produzir mais conteúdo de qualidade para você. Esse aqui foi o primeiro programa, é um piloto, né? A gente, obviamente, que a gente vai se adequar aí, formato de tempo e tudo. A gente não quer, claro, deixar muita regra aqui, o bate-papo é livre mesmo, né? A ideia é essa. Pode ter cerveja no próximo? Como é que... Olha, gostaria muito. Aí não tem hora também, né? Esse é o problema, né? Que a gente pode se empolgar. Acabar a cerveja, a gente acaba. Mas é isso, Altamira Livre. Muito obrigado e até o próximo episódio.